Você sabe o que é conversão e como se converter para Deus? Se você não sabe, descubra agora. Olá, salve Maria! Sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muita informação e curiosidades sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que nós temos um canal no YouTube, a TV Rosa Mística Pinhal. Você pode se inscrever e ativar as notificações, ficar por dentro de tudo que ocorre aqui na paróquia, tá? Também temos a nossa página no Facebook, você pode curti-la. E também temos o nosso WhatsApp, que é o 3651 3046, a nossa comunicação direta com você. Tá? Mande a sua crítica, a sua sugestão, enfim, mande aquilo que você quiser para nós. Inclusive temas, sugestões ou dúvidas para o programa Nossa Igreja Católica. Tá joia? Nós não fazemos o programa sozinho, contamos com a sua participação. Então, dito isso, vamos para o nosso tema de hoje. Tem se falado muito sobre conversão nos últimos dias, O que é se converter para Deus? Veja bem que nós, enquanto cristãos católicos, somos chamados continuamente, dia após dia, a estarmos junto a nosso Senhor Jesus Cristo, na sua igreja, comungando o seu corpo e seu sangue e fazendo, claro, aquilo que Ele sempre nos pede. Basta nós lermos os evangelhos, que ali há tudo o que nós devemos fazer, que Cristo nos pede que nós façamos. Mas o que significa o sentido da conversão? Nós, enquanto católicos, cristãos em geral, nós nascemos com uma marca dentro do nosso coração, que é a marca do pecado. Originalmente, nós nascemos com essa marca do pecado. Nós, enquanto seres humanos, nós tendemos para o pecado, tendemos a nos afastar de Deus pelo pecado, seja ele mortal ou seja ele venial. Em alguns vídeos atrás eu já expliquei um pouco a diferença sobre pecado mortal e pecado venial. Mas quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Só que o sentido da conversão, como muitas pessoas pensam, não é uma vida sem pecado, A única pessoa, aliás, as duas únicas pessoas que nunca pecaram, foi Jesus Cristo, enquanto a pessoa humana que veio até nós, Jesus Cristo e Maria Santíssima. Maria Santíssima já nasceu imaculada, é por isso que ela nunca pecou, A mulher preparada por Deus para ser a mãe de Jesus. Os grandes santos da Igreja Católica, também nunca tiveram uma vida sem pecado, Basta nós lermos aí os escritos autobiográficos de muitos que relatam os seus pecados, até pecados públicos, Histórias que nós conhecemos, por exemplo, Santo Agostinho, que foi um homem devasso e depois de sua conversão tornou-se um homem de Deus. Mas um homem sem pecado? Não, de forma nenhuma. É um homem que continuou caindo, mas continuou se levantando. São João Paulo II sempre nos alertou que um santo não é aquele que não peca, mas é aquele que sempre se levanta e continua o combate, mesmo depois de ter caído. Mesmo depois de cair no pecado, nós confessamos o nosso pecado a um sacerdote, através do sacramento da reconciliação, e nós voltamos ao nosso normal, ao nosso estado de graça, o que não nos impede de cairmos novamente naquele pecado ou em cairmos em outro pecado. Então, a conversão não é um sinal mágico em nossa vida, Devemos sempre ter isso em mente. A conversão é uma atitude diária da nossa vida para com Deus. Muitos ainda pensam que, salvo raros casos, que a conversão vai ser assim de uma forma mágica, com a voz de Jesus falando no nosso interior, escutando Jesus em nossa consciência. Eu digo salvo raras exceções,
porque a conversão de São Paulo deu-se justamente dessa forma, né? São Paulo caiu do cavalo e ali escutou Jesus conversando com ele, perguntando por que ele perseguia, né? Por que ele perseguia a Jesus. Então, esse é um caso raro de uma conversão em que teve a própria mão de Deus ali agindo, a pessoa escutou a voz de Jesus e voltou-se para Deus. Mas nós, pessoas normais, né, cristãos normais, nós não vamos escutar Jesus falando com a gente, nós vamos escutar Deus, né, vendo Deus aparecer para nós, né? Porque a conversão é uma atitude diária, de nós enxergarmos a Deus e nós conhecermos melhor a Deus. Nós temos vários casos assim de conversões onde a pessoa conhece a Deus, estuda a Deus e ela então volta o seu coração para o Criador. E esses casos, por exemplo, vemos muitas vezes pela parte dos protestantes, né, que querem atacar a Igreja Católica, acabam estudando a Igreja Católica e aí então se convertem para a Igreja Católica. E quando se convertem para a Igreja Católica, a sua conversão torna-se completa, porque ali então ela transforma o seu coração para Deus. Eu tenho aqui um caso bem interessante desse livro aqui, ó, que se chama Todos os Caminhos Levam para Roma, né? Olha só, Todos os Caminhos Levam para Roma. E quem que é o escritor desse livro? Quem escreveu foi o Dr. Scott Hahn, né? E a sua esposa Kimberly Hahn. Se você quer conhecer melhor um caminho de conversão, né? Uma conversão eficiente, uma conversão linda para Deus, eu te convido a conhecer e ler esse livro, Todos os Caminhos Levam para Roma. Quem é Scott Hahn? Scott Hahn, ele era um pastor presbiteriano, doutor em Bíblia, e certa vez ele teve um contato assim com a Igreja Católica e tentou de várias formas refutar, né, verdades católicas, verdades bíblicas pela teologia católica. Ele tentou refutar dentro do protestantismo. E ele, quando começa a estudar a Igreja Católica para refutar tudo aquilo que o Papa dizia ou que estava na Bíblia, ele começa a se apaixonar por aquilo, né? Olha que interessante, ele começa a se apaixonar por toda essa história, por conhecer as verdades de Deus e a teologia católica na sua pura essência. E lá pelo meio do livro, assim, ele começa a entrar num combate interior, não é? Porque ele começa a participar da Santa Missa, mesmo sendo protestante, não é? Na faculdade que ele dava aulas, tinha ali a capela, e ele começa a participar da Santa Missa. E isso começa a deixar ele confuso, porque ele se apaixona pela Santa Missa e começa a conhecer melhor, né, como funciona o sacramento da Eucaristia. E a esposa dele, né, a Kimberly, que é de uma família tradicional presbiteriana, ele também convida ela a participar da Santa Missa e a conhecer melhor a Igreja Católica. E com isso eles perdem amizades, perdem parentes, né? Perdem muitas coisas por aceitar Jesus dentro da Igreja Católica. É um livro fantástico, quem escreveu foram os dois, e aqui conta toda a história de conversão deles. Eu trouxe esse livro porque é um livro que mostra como funciona a nossa conversão dentro do nosso coração. Nós sermos convertidos não significa que nós devemos nos tornar assim pessoas fechadas, reservadas, pessoas assim imaculadas, de forma nenhuma. A conversão nossa é nós enxergarmos melhor a Deus com o nosso coração, rezarmos diariamente, fazermos os nossos sacrifícios para Deus e enxergarmos como que Ele pode nos salvar. Enxergar que através desse caminho de conversão que nós estamos fazendo, é um caminho necessário para a nossa salvação, não é? Em suma, é deixar a preguiça de lado e saber que tem um Deus que nos ama, que morreu por nós e que nos espera há 2000 anos dentro do sacrário. Ele está lá esperando por nós.
e nós, com a nossa vida, devemos levar às outras pessoas esse amor que nós temos por Deus. Então, com esse programa de hoje, eu queria que você pensasse melhor no nosso sentido de conversão, não é? Eu sou católico, apostólico, romano e desejo ir à missa de corpo e alma. Eu busco a Deus de corpo e alma, não é? Eu amo a Deus e levo Deus para as outras pessoas. Eu faço as minhas orações diárias, né? Eu procuro acordar mais cedo para fazer as minhas orações, para estar em contato com Deus, ou eu só lembro de Deus aos domingos quando eu vou na Santa Missa, quando eu vou na Santa Missa, não é? Fica esse questionamento para nós nesse dia de hoje, né? Nesse mês de agosto, que é um mês vocacional, que nós rezamos pelas vocações, não é? Porque a conversão nada mais é do que um chamado também, não é? Deus está nos chamando ali para que nós voltemos o nosso coração para Ele e que nós nos deixemos amar por esse Deus maravilhoso, tá bom? Então fica aí esse convite para todos nós refletirmos na nossa conversão pessoal. E a você que esteve conosco durante esse momento, né? Muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco e até o próximo Nossa Igreja Católica. Até lá!